E nesse primeiro encontro, nesse tema que a Gilza já falou para a gente, né, que é a Bíblia e as emoções, nós chamamos uma pessoa muito querida para a gente. A Sônia Carvalho, que já está aqui conosco, ela vai compartilhar um pouco o que é que a Bíblia fala sobre as emoções. A Bíblia e as emoções, que relação é essa? A Sônia, eu vou apresentar um pouquinho ela para vocês, mas a Sônia, ela é conselheira, certo? Quem está lá no grupo já conhece, mas vamos apresentar para as meninas que entraram agora, né? Que a Sônia Carvalho, ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, ela é especialista em aconselhamento e cuidado pastoral pela Faculdade de Teologia da Sul-Americana em Londrina. O cuidado, ela tem um curso de capacitação, né, Sônia, o cuidado da família, área pastoral e da saúde pelo Instituto da Família em Londrina, curso de sexualidade e família pelo Departamento de Psicologia nos Estados Unidos, não sei pronunciar esse nome, e ela é formada também, tem um curso de formação em aconselhamento pelo Espaço do Cuidar, em Aracaju, e também eu tenho o prazer dela ser minha colega no curso de psicologia, tá? Uhum. É com você, Sônia, a palavra, que Deus te abençoe nesse momento que nós intitulamos de Conversa Inteligente, porque nós mulheres somos inteligentes, nós temos muito conhecimento para dividir umas com as outras. A palavra é sua, Sônia, que Deus te abençoe e que Deus te ilumine nesse momento. Amém. Obrigado, Cris, aí, pela apresentação, que eu morro de vergonha. Boa noite, meninas queridas, lindas, que eu não consigo ver todas, mas eu sei que vocês são lindas e amadas e são muito especiais, principalmente para Deus, mas para cada uma de nós também, né? E eu queria começar esse momento, eu vou falar daqui a pouco sobre o tema, mas eu queria começar esse momento fazendo uma pergunta para você que está aí me ouvindo. E a pergunta é, você pode responder aqui no chat, se você quiser, você pode responder ligando o seu microfone, tá? Ou sua câmera. A pergunta é, se você ganhar hoje uma joia ou uma bijuteria, de qual você vai cuidar mais? Essa é a pergunta. Podem responder aí. Se você ganhar uma joia ou uma bijuteria, de qual você vai cuidar mais? Podem falar, gente. Vamos interagir, né? Ok. Das duas, o que vale a intenção, da joia. Podem falar também, pode colocar aqui no Pode chat, mas falar. pode abrir o áudio. Mas, assim, normalmente, nós cuidamos mais do quê? Eu cuido mais de uma do que da outra. Algumas pessoas estão colocando aqui, porque eu sei que tem aquela coisa, depende de quem deu, tudo isso. Mas, assim, normalmente, a gente cuida mais daquilo que é mais valoroso, né? No caso, a joia, normalmente, é algo que é mais caro, né? Algo que demanda um cuidado maior. Mas eu perguntei isso porque eu quero dizer a você que está aqui me ouvindo nessa noite que você é essa joia preciosa. Essa joia que Deus criou e que Deus cuida com todo carinho, com todo amor. E é por isso que Ele providencia momentos como esses, porque Ele está totalmente interessado em ter perto dele mulheres curadas, mulheres com as emoções organizadas, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Então, para mim é um privilégio estar aqui. Eu quero compartilhar com vocês, de forma bem simples, aquilo que eu trouxe nessa noite. E eu achei muito interessante o tema, porque o tema é a Bíblia e as emoções. E a gente não poderia deixar a Bíblia de fora, porque a Bíblia, ela contempla
tudo aquilo que diz respeito ao ser humano. E não é diferente em relação às emoções. Então, a Bíblia fala sobre emoções e nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, e eu espero que essa reflexão que nós vamos fazer nessa noite possa ajudar você de alguma forma, tá? Então, esse é meu objetivo aqui e espero alcançá-lo. Cris, é você que vai passar os slides. Aí, Sônia, é a Camille. A Camille vai estar passando os slides para você. Ok, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Pronto, perfeito. Obrigado, Camille. Bem, gente, a Cris já começou falando para nós que eram emoções. Ela já explicou aí, e eu vou apenas falar rapidamente. Eu trouxe esses slides, não vou me prender muito a eles, mas se vocês quiserem depois eu posso enviar para vocês guardarem esse material, fiquem à vontade, tá bom? Então, o que são emoções? Como a Cris já falou, são sensações físicas ou emocionais sentidas pelo ser humano. Todos nós, seres humanos, quando somos provocados de alguma forma por algum estímulo, nós desenvolvemos em relação a esse estímulo algum tipo de sentimento, certo? É uma sensação que nós temos que pode ser provocada por vários estímulos. Então, pode ser uma dor, pode ser uma alegria, pode ser coisas boas e coisas ruins, tá? E as emoções, elas fazem parte da nossa personalidade. Todos nós temos na nossa personalidade presente as emoções. E elas podem ser motivadoras tanto para o bem quanto para o mal. Pode passar, por favor. Mas nós temos alguns tipos de emoção. E hoje eu gostaria de falar sobre 2 tipos de emoção, falando de forma geral, que são as emoções positivas e as emoções negativas. As emoções positivas são aquelas emoções boas que trazem sentimentos de satisfação, de bem-estar. E eu trouxe assim alguns exemplos, mas são vários. Então, eu trouxe aqui como exemplo de emoção positiva a compaixão, a bondade, a humildade, a gentileza e a paciência. E é interessante que as emoções positivas, elas geram em nós um bem-estar, uma alegria, porque, na verdade, nós fomos criados por Deus para lidarmos apenas com as emoções positivas. Mas daqui a pouquinho eu vou explicar por que temos que lidar hoje, infelizmente, com as emoções negativas. E as emoções negativas, ao contrário, são aquelas que provocam dor, angústia, e elas podem suscitar problemas, tanto no comportamento do ser humano, como nos seus relacionamentos. E a questão relacionamento, eu acho que é uma questão que diz respeito a todos nós, porque a grande dificuldade do ser humano é se relacionar, principalmente porque nós temos que conviver com as emoções negativas. E aí eu trouxe alguns exemplos, temos uma série de outros, mas eu trouxe aqui como exemplo o ódio, a preocupação, o medo, a ira, a inveja, etc. Tá? Então, bem rapidamente, nós temos esses 2 tipos de emoção. Pode passar, por favor. Agora, a pergunta é: o que Deus planejou para nós? Para nós, mulheres, joias preciosas. O que foi que Ele planejou? Quando Ele nos criou, Ele planejou o que para nós? Ele planejou que nós tivéssemos a possibilidade de sermos plenas. Plena significa completas. Que nós fôssemos felizes. E felizes e plenas no nosso todo. Não em áreas apenas, em alguma área da nossa vida, mas em toda a nossa vida, que nós vamos dividir em 3 partes: o corpo, a alma e o espírito, tá? Hoje nós vamos falar mais sobre a alma. Quando a gente fala de emoções, a gente fala mais sobre a alma. Mas o que Deus planejou para nós é que nós, enquanto mulheres, nós fôssemos inteiras nessas 3 áreas. Aí você pode dizer assim: mas será que eu consigo ser inteira nessas 3 áreas? No decorrer dessa reflexão, você vai ver que às vezes não é fácil nós sermos
mas foi o que Deus planejou para nós. Só que aconteceu um problema, e esse problema se chama pecado. E a partir do momento que o homem e a mulher pecaram, esse plano de Deus, ele foi frustrado. A gente sabe que temporariamente. Então, a partir daquele momento, nós, seres humanos, passamos a ter que lidar com as emoções negativas. Passamos a ter que lidar com a dor, a tristeza, o sofrimento, a ira, a raiva, a falta de perdão, o rancor. Então, essas emoções negativas, elas começaram, infelizmente, a fazer parte da nossa vida. E elas vão estar presentes na nossa vida até o dia que nós morrermos. A gente sabe, porque a própria Bíblia nos garante, que nós vamos passar, vamos sofrer com essas emoções, mas nós não estaremos sozinhas. Então, isso é o que alivia o nosso coração. Mas, infelizmente, por conta do pecado, essas emoções, elas entraram e começaram a fazer parte da nossa vida. Pode passar, por favor. E qual a consequência do pecado, então? A consequência do pecado foi isso que eu acabei de falar, essas emoções que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. O interessante é que a Bíblia, ela nos mostra coisas boas e coisas ruins. E eu digo isso em relação à forma de viver daquelas pessoas cujas vidas estão ali, as suas histórias estão na Bíblia. Porque a Bíblia, ela tenta nos ensinar também, através dos erros das pessoas, algo que possa nos ajudar a não repetirmos esses erros. E hoje eu queria contar para vocês uma história, e essa história, eu não vou ler o texto, tá? Mas vocês podem ler o texto, vocês podem anotar aí. O texto é 2 Samuel 13, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa história, que foi a história dos filhos de Davi. Mas eu vou pedir um favor a vocês. Vocês vão se preparar, porque logo depois que eu terminar de contar essa história, eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês respondessem, tá? A pergunta é super fácil, mas vocês vão precisar ficar bem atentas. Então, a Bíblia nos conta, no livro de 2 Samuel, capítulo 13, ela começa contando que Davi tinha um filho chamado Aminon. Nós sabemos que Davi ele tinha filhos de várias mulheres, porque Davi teve várias mulheres. E havia um desses filhos chamado Aminon, que ele se apaixonou pela sua irmã. Ela era a irmã apenas por parte de pai. Ela era uma irmã de mãe diferente. Essa irmã era irmã de Absalão, por parte de pai e mãe, e era irmã só por parte de pai de Aminon. E a Bíblia diz que Aminon, ele começou a se angustiar. Ele começou a amar aquela moça, mas ele começou a amá-la de uma forma que gerava angústia nele. E a Bíblia conta também que na casa de Davi, pelo que a gente percebe, ninguém percebeu que ele estava diferente. Ele começou a emagrecer. Aquilo começou a ficar muito forte na cabeça dele, aquela vontade, aquele desejo que ele tinha de possuir a sua irmã. Ao mesmo tempo, ele sabia que ele não podia fazer aquilo, porque ela era sua irmã, mas ele não conseguia vencer aquilo. E aí, havia um jovem chamado Jonadab, Jonadab era, na verdade, um primo de Aminon. O pai dele era irmão de Davi. E a gente não sabe as razões, mas a Bíblia diz que ele era muito sagaz. E ele foi o único na casa de Davi que percebeu que Aminon não estava bem. Porque ele percebeu que Aminon estava triste, que Aminon não estava comendo, que Aminon estava emagrecendo cada dia mais. E ele perguntou a Aminon o que é que estava acontecendo. E ele falou, olha, é porque eu estou apaixonado pela minha irmã, eu estou desejando a minha irmã Tamar.
E aí, aquele rapaz sagaz disse, eu tenho uma ideia. A ideia é o seguinte, você vai ficar doente, vai dizer, avisar seu pai que você está doente. E quando seu pai, o rei Davi, for lhe visitar, você vai pedir a ele para mandar a sua irmã preparar pão para você. E aí você vai dizer que se sua irmã preparar o pão para você, você vai comer, porque ele sabe que você está sem comer, então ele tem todo o interesse que você fique bem. E assim Aminon fez. Davi, então, mandou que a filha fosse, mandou um recado para ela, e ela foi até a presença de Aminon, seu irmão. E lá a Bíblia diz que ela fez bolos, assou bolos para ele, e quando ela foi dar o bolo ao irmão, ele não quis comer, mas ele disse assim, eu quero que todos saiam daqui do quarto, e só vai ficar comigo aqui a minha irmã. E quando ela foi dar o bocado de bolo para ele, a Bíblia disse que ele, então, forçou a sua irmã. Ele teve relações com ela contra a vontade dela. E ela disse a ele que ele jamais poderia fazer aquilo, porque para o povo de Israel, aquilo era uma coisa que não podia ser feita. Ele era irmão dela. Mas mesmo assim, ele não quis ouvi-la. E a Bíblia diz que ele forçou a irmã se utilizando da força que ele tinha. E o que foi que aconteceu? Logo após aquilo que ele fez, a Bíblia disse que aquele amor que ele sentia, entre aspas, ele passou a ter uma aversão muito forte àquela irmã e mandou que a sua irmã fosse colocada para fora. Então, ela rasgou a sua veste, que ela usava vestes, aquela veste que ela usava caracterizava a veste usada pelas mulheres que eram virgens. Então, as mulheres virgens usavam aquelas roupas e as pessoas já identificavam. Então, ela trocou, rasgou as suas vestes, ela vestiu roupa de pano de saco e aquela moça chorou. Aquela moça, a partir daquele momento, ela se angustiou, ela se encheu de um sentimento muito ruim. Então, as emoções negativas, assim, floresceram no interior daquela moça. E Absalão, que era seu irmão por parte de pai e mãe, disse a ela que ela ficasse em silêncio, que ela não falasse nada, porque quem tinha feito aquilo tinha sido o próprio irmão dela. Mas, a partir daquele momento, Absalão, ele criou um ódio muito grande pelo seu irmão Aminon. E a história continua dizendo que 2 anos depois, Absalão preparou, ele estava tosqueando as ovelhas, e naquele tempo, quando eles tosqueavam, que era tirar o excesso de lã das ovelhas, para que elas não sofressem, não ficassem muito pesadas e mais suscetíveis a doenças, eles faziam banquetes e convidavam as pessoas. E ele convidou o pai e os seus irmãos. O pai não quis ir, mas permitiu que os seus irmãos fossem. E ali, Absalão matou o seu irmão Aminon. E a Bíblia disse que Davi, ele chorou quando ele soube que o seu filho tinha morrido. E os outros irmãos fugiram naquele momento, ficaram desesperados. E alguém disse a Davi que todos os seus filhos tinham morrido. Mas depois, aquele primo de Aminon, ele disse, não foram todos os seus filhos, foi Aminon, porque eu percebi no semblante de Absalão que ele tinha ficado irado com Aminon. Ou seja, ele percebia tudo aquilo dentro da família, mas ele guardava aquilo para ele, porque, na verdade, tudo que ele queria é que aquelas coisas ruins acontecessem naquela família. Então, agora, pensando nessa história que eu acabei de contar, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ela daqui a pouco, eu queria que vocês me dissessem. Cris vai colocar um link aí, né, Cris? Isso mesmo, Soninha. Pronto, Cris vai colocar um link aí. E eu queria que vocês, nesse link, vocês respondessem
A primeira pergunta é que ela vai colocar, tá? A primeira pergunta é: quais foram as emoções negativas que vocês identificaram nessa história? E vocês podem colocar essas emoções, se vocês quiserem, por exemplo, as emoções de Aminon, as emoções de Tamar, as emoções de Davi, as emoções de Absalão, tá? Então, vão aí lembrando quais foram as emoções que vocês detectaram aí na história que eu acabei de contar. Cada uma, Sônia, né? Esse link aí que nós encaminhamos para vocês aqui no chat, meninas, tem 3 opções. Vocês podem dar 3 opções de emoções que vocês conseguiram evidenciar aí na história, tá? Enquanto isso, eu já vou projetando, porque à medida que vocês forem lançando, vai aparecer aqui na tela as emoções que mais se saíram, né? Mais foram colocadas. Pronto. E vocês não se preocupem que ninguém vai identificar ninguém, tá? Só as palavras que vão sair, mas nem Cris vai saber quem foi que colocou as palavras. Então, fiquem aí à vontade e vamos tentar identificar algumas emoções negativas nesse texto que eu acabei de contar essa história, tá? Está lá em 2 Samuel, capítulo 13. Então, depois vocês podem ler com mais detalhes. Podemos começar, Cris? Está aqui atualizando, vou começar a lançar agora. Ok. Já estão vendo aí na tela? Ainda não. Ainda está rodando. Tá, apareceu, Cris. Opa, já temos palavras aqui. Já temos sim. Olha, está mudando. À medida que vocês vão atualizando. E as palavras que vão se repetindo, quanto mais elas se repetem, mais elas ficam maiores, não é isso, Cris? Isso mesmo, isso mesmo. Muito legal. Gente, veja quanta coisa que a gente descobriu nessa história. Vou esperar parar para a gente comentar, tá? Aí a gente pode pensar, nossa, mas na Bíblia a gente viu isso. Sim, a gente viu porque eles eram pessoas humanas como nós, né? E através do exemplo deles a gente pode aprender, tirar lições para as nossas vidas. Que legal! Vejam quantas emoções negativas nós conseguimos identificar nessa história. Lembra que eu falei para vocês que eu coloquei apenas alguns exemplos ali no slide? Então, nós descobrimos todas essas emoções. Vocês podem voltar mais de uma vez, viu, Soninha? Pode colocar, certo, o pessoal pode colocar. Tem 3 vezes, mas pode tentar de novo. Tá, o Cris, depois eu queria que você, por favor, quando terminasse, você salvasse, tá? A tela? Vamos salvar, sim. Vamos sim. Vamos acompanhando. Joia, gente. Obrigada por vocês terem compartilhado. Muito legal mesmo. Mas aí... Eu até Olha quantas coisas tristes nós vimos nessa história. Eu vou acompanhando aqui, mas vamos continuar. Eu vou tirar da apresentação, tá? Vamos continuando. Quem quiser ir colocando, pode ir colocando. Né? E eu vou tecer só mais alguns comentários sobre isso. Gente, vocês perceberam que as emoções negativas, se elas não forem tratadas, elas podem se transformar em coisas muito ruins e muito tristes? Então, nós vimos que naquela família, aquele sentimento que brotou naquele rapaz, que aparentemente era um amor, não era amor, porque amor de verdade não cria angústia. Então, era aquele amor que gerou nele uma angústia muito grande. E a gente percebe que, infelizmente, no meio da família, muita gente
não percebeu que aquele rapaz não estava bem. Isso é algo que pode acontecer com a gente. Às vezes a gente não percebe que as pessoas estão mal, elas estão ao nosso redor, ou então nós não estamos bem e as pessoas não se dão conta. Só aquele primo dele que descobriu, mas a Bíblia diz que ele era sagaz, então ele pegou aquilo que aquele rapaz, Aminon, estava sentindo e ele ajudou a transformar aquilo numa coisa pior. Então, percebam que as emoções negativas, quando nós não cuidamos dela, quando nós não tratamos essas emoções, elas se tornam perigosas para nós, para os nossos familiares. Então, nós precisamos ter esse cuidado de estar tentando identificar essas emoções dentro da nossa casa, pessoas que trabalham com a gente, para que nós possamos ajudar essas pessoas de alguma forma e que nós possamos nos ajudar também, tá? Então, como eu já falei para vocês, as emoções negativas, elas nunca serão benéficas, tá? Pode passar o próximo slide, por favor, Cris. Ou não é você, não? E agora volta a apresentar. Volta a apresentação. Depois a gente volta aí com a tela final, tá? Obrigado, gente, pela participação de vocês, viu? Vocês foram 10, prestaram bastante atenção. Vocês perceberam, assim, quanto sofrimento, né? Sofrimento da moça, sofrimento do pai, do rei Davi, né? Que o rei Davi, um dos defeitos do rei Davi, interessante, que ele era homem segundo o coração de Deus, mas um dos defeitos dele é que Davi, ele se importava muito com as coisas de fora, ele não se importava muito com a família, ele não cuidava muito, então a gente vê que ele não amparou Tamar, ele simplesmente mandou que ela fosse, ele não perguntou se ela queria ir. Então, vejam quantas coisas nós precisamos ficar atentos, né, no cuidado com os que são nossos, os nossos filhos, aquelas pessoas que estão conosco na nossa casa, porque as emoções negativas, elas estão aí ao nosso redor, e nós precisamos ter muito cuidado com elas. Pode passar o slide, por favor. Obrigado, Tawane. Desapareceu aqui para mim. Oi? Desapareceu aqui. Está começando de novo. Pronto, obrigada. Agora, o que nós podemos aprender com Jesus? Pronto. O que é que nós podemos aprender com Jesus em relação às emoções? Quando nós observamos as histórias de Jesus lá nos evangelhos, primeiramente, em todas as suas áreas. Então, era o seguinte, Jesus, ele curava, às vezes ele chegava, ele curava aquela pessoa. Às vezes, Jesus via uma multidão e ele sentia compaixão por aquela multidão e ele alimentava aquela multidão, mas ele também alimentava o espírito daquelas pessoas, ele falava das coisas do reino de Deus. Jesus acolhia, Jesus ele se importava com as pessoas e ele se importava com todas as áreas das pessoas. Então, ele se importava com a parte espiritual, ele estava sempre pregando as coisas referentes ao reino. Jesus, ele supria as pessoas com comida. E Jesus também se preocupava com as emoções daquelas pessoas. Jesus, ele chorava quando aquelas pessoas choravam, ele se compadecia daquelas pessoas. Então, nós vemos um Jesus que valorizava todas essas áreas. Quando nós lemos lá nos evangelhos, nós temos inúmeros exemplos. Então, Jesus acolheu as crianças, Jesus chorou quando Lázaro morreu.
Então, Jesus, ele chorou quando ele estava prestes a ser crucificado, ele se angustiou. Então, Jesus, ele também viveu esses momentos difíceis e ele lidou com essas emoções negativas. Mesmo Jesus não tendo pecado, porque ele não era pecador, mas Jesus, ele vivenciou isso. E por causa disso, Jesus, ele hoje, ele é aquele Jesus que pode nos compreender. Ele pode sentir a dor que nós estamos sentindo, porque ele viveu, ele sabe exatamente o que nós sofremos. E o grande desejo de Jesus, ainda hoje, é que nós sejamos mulheres saudáveis, mulheres curadas, mulheres livres de tantas emoções que muitas vezes estão precisando ser trabalhadas, estão precisando ser descobertas, estão precisando ser curadas. Então, eu fiquei muito feliz quando Cris e Caterine me falaram sobre esse encontro, porque eu acho que vocês vão poder, durante esses 10 encontros, descobrir talvez coisas que vocês nunca pensaram a respeito. E eu, particularmente, eu trabalho com aconselhamento e eu ouço muitas histórias, muitas coisas, e principalmente com mulheres, que eu trabalho mais com mulheres, e eu percebo quantas mulheres precisam de cura emocional. E muitas vezes elas não sabem nem por onde começar, tá? Então eu espero que hoje seja assim, o primeiro momento que você vai parar e você vai pensar não na sua vizinha, não na sua mãe, não, esse momento é seu. Eu queria que essa noite você pensasse em você, tá? E eu vou dizer por que eu gostaria que você pensasse em você nessa noite. Então, nós vemos aí que Jesus, ele lidou com várias emoções, tanto ele próprio, como ele se preocupou também com aqueles que estavam ao seu redor. Pode passar, por favor. Então, qual é o desejo de Deus para nós? Nós que estamos aqui hoje, tá? E eu queria que você colocasse essa pergunta nesse momento para você, que você dissesse assim: qual o desejo de Deus para mim? Tá? Então, ao invés de, porque quando a gente fala nós, a gente fala para todo mundo, mas quando você fala na primeira pessoa, é como se você estivesse falando para você mesmo. Então, assim, qual o desejo de Deus para mim? Bem, o anelo de Deus é que nós tenhamos prosperidade física, espiritual e emocional. Ou seja, Ele quer que nós desfrutemos os efeitos das emoções positivas. Por quê? Porque as emoções positivas são aquelas que vão trazer o bem-estar, são aquelas que vão trazer para nós a saúde. E a Bíblia nos diz que, quando Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu entendo, quando Jesus fala isso, ele fala dessa prosperidade que ele quer que nós tenhamos. Ele quer que nós estejamos bem fisicamente, ele quer que nós estejamos bem espiritualmente e ele quer que nós estejamos bem emocionalmente. Tá? E eu acho que dessas 3 áreas, para nós mulheres cristãs, essa emocional, eu acho que é a área, às vezes, mais difícil de ser trabalhada. Então, a gente sabe da importância da área espiritual, todas nós sabemos da grande importância, mas, às vezes, sabemos até um pouco da física, mas nos descuidamos. Então, assim, a gente esquece muitas vezes que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente não cuida dele como deveria cuidar. E não é aquele cuidado exagerado, viver em função do corpo, não é isso. Mas é ter uma comida saudável, é fazer uma atividade física, é ter descanso, é se presentear com a possibilidade de descansar. Eu converso com mulheres que elas dizem que elas não têm tempo nunca para ela. E eu pergunto a elas, vocês, por isso que eu fiz essa pergunta no início, você entende o valor que você tem? Porque quando você diz que você não cuida de você enquanto mulher,
é porque você não se deu conta que você não sabe que você não tem valor para você mesma. Tá? Então, nós cuidamos dos filhos, do marido, da mãe, do pai, da casa. Cuidamos de tudo e de todos. Cuidamos da igreja, do pastor, cuidamos de todo mundo. Mas na hora de cuidar de nós, aí nós dizemos: eu já estava tão cansada. Então, eu queria que você pensasse nisso, nessa noite. Por que você não cuida de você? Será que você não consegue perceber o valor que você tem para Deus e para as pessoas? Então, nós precisamos olhar para nós com esse amor, porque a Bíblia diz assim, que nós temos que nos amar primeiro para que nós possamos amar o outro. Não dá para a gente amar se a gente não se ama. Mas isso é egoísmo? Jamais. Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos valorizar. Nós precisamos ser mulheres saradas, mulheres curadas, tá? E por que Jesus tem o interesse nisso? Por que ele quer que nós sejamos mulheres curadas? É simplesmente para sermos curadas? Não. Sabe por quê? Porque quando ele nos colocou aqui nesse mundo, ele nos colocou com um propósito. Nós estamos aqui nesse mundo para fazermos discípulos dele. Nós estamos aqui para cuidarmos das pessoas que estão sofrendo, para termos misericórdia como ele teve misericórdia, para ajudarmos as pessoas. E Jesus, ele não quer que a gente diga que a gente tem compaixão só de palavras. Ele quer que a gente fale, mas ele quer também que a gente haja com compaixão. Mas aí eu vou perguntar a vocês uma coisa. Como é que nós vamos dar a alguém algo que nós não temos para oferecer a essa pessoa? Vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Imagine que você tem uma xícara de chá na sua casa, ou um copo de água na sua casa. E essa xícara não tem nada de chá dentro, nem tem água. Aí chega alguém com sede e você vai oferecer ou chá ou água. O que vai acontecer? Você não vai conseguir matar a sede dessa pessoa. Por quê? Porque sua xícara e seu copo estão vazios. Vocês conseguem perceber? Muitas vezes nós queremos ajudar, nós queremos cuidar das pessoas. Isso inclui a nossa família, isso inclui as pessoas no nosso trabalho, isso inclui as pessoas da igreja. Nós queremos cuidar, mas nós estamos esgotadas, nós não temos o que oferecer. Então, nós precisamos, primeiro, nos reabastecer, mesmo que seja minimamente, mas a gente tem que ter um pouco, e isso deve ir crescendo com o passar do tempo, para que a gente tenha o que oferecer. E eu gosto muito de usar um exemplo, que é o exemplo dos aviões, das aeronaves. Quando a gente viaja, sempre tem aquelas informações, né? Quando a gente vai, antes o avião já está decolando, eles vão dar aquelas instruções, né? Que devem ser seguidas. E é interessante que eles falam o seguinte: em caso de despressurização, máscaras cairão, e você vai colocar a máscara primeiramente em você, e depois você vai colocar nas crianças ou nas pessoas mais velhas. E eu ficava pensando, meu Deus, mas por quê? Eu nunca conseguia entender a lógica disso. Mas por que colocar primeiro em você, se a criança está do lado? Mas aí depois eu entendi a lógica. É o seguinte, se a criança, você colocar a máscara na criança primeiro, a criança não vai poder lhe ajudar. Se você coloca em você mesma, você vai poder ajudar a criança ou o idoso ou aquele que não tem condição de se ajudar. Então, isso se aplica para a gente. Nós precisamos estar bem, nós precisamos cuidar de nós mesmos. E tudo começa quando a gente entende o nosso valor. Quando a gente entende o nosso valor para Deus e quando a gente entende o nosso valor para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, não estou dizendo aqui para vocês serem pessoas egoístas e cuidarem apenas de vocês. Não, não é isso. Mas eu quero que vocês entendam que vocês, enquanto mulheres, vocês precisam se olhar para vocês também enquanto mulheres.
Então, o seu tempo, as suas 24 horas, elas têm que ser divididas de forma que você possa olhar para você, olhar para o seu esposo, olhar para sua mãe, olhar para o seu filho, olhar para todos que estão ao seu redor, mas que vocês não esqueçam de olhar para vocês. Eu gosto muito de contar uma história que aconteceu na minha própria vida, comigo. Eu estava sendo acompanhada por uma terapeuta e ela fez uma dinâmica comigo e ela me deu alguns papéis de várias cores e de texturas diferentes. Ela me deu um prato de papelão e ela me deu uma caneta e cola. E ela falou assim: eu queria que você pegasse vários papéis que você desempenha, porque nós, enquanto mulheres, desempenhamos vários papéis, né? Professora, médica, enfermeira, dona de casa, tantas coisas que a gente... Gente, desculpa, porque meu celular, a bateria dele está acabando. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Estão me ouvindo, Cris? Estamos sim, Sônia. Porque eu vou tirar o microfone um pouquinho agora, tá? Porque eu tenho que carregar o celular. E aí ela me deu aquele prato e me deu aqueles papéis e ela disse: à medida que você vai colocando os papéis, você vai colocando do lado os nomes, vai escrevendo o que significa cada um deles. E tente colocar na proporção, assim, o papel que você mais desempenha, você bota maior, e menos desempenha. E aí ela ficou em silêncio e eu fiquei lá fazendo o meu trabalho. E aí eu peguei a tesoura, recortei, colei, deixei tudo prontinho, escrevi. Agora vamos conversar sobre isso. E aí eu falei que toda orgulhosa, né? Eu falei que eu era uma mãe maravilhosa, que eu era uma mãe assim que eu me preocupava muito com os meus filhos, eu tentava ser a mãe perfeita, a melhor mãe, né? E como se isso fosse possível, né? Ser mãe perfeita. Aí falei que eu era uma boa filha, falei do meu trabalho, que eu me considerava uma boa servidora, tal. Aí ela falou: tem mais alguma coisa? Eu falei: não, eu já encerrei por aqui. Ela falou: interessante, você me falou sobre você. Naquele momento, eu me dei conta que eu não me enxergava. Eu enxergava tudo e todos, mas eu não me enxergava. E eu fico imaginando como Deus fica triste. Porque pense você que é mãe, você olhar para um filho seu e perceber que ele não está nem aí para ele, você se entristece, né? Eu sei porque eu tenho filho e filha. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos mulheres curadas, mulheres saradas, que nós sejamos mulheres saudáveis em todas as áreas, para que nós possamos não viver para nós mesmos, porque nós não estamos aqui para viver para nós mesmos. Nós estamos aqui para cumprir o chamado dele para nós, mas para que a gente possa cuidar das pessoas, para que a gente possa amar as pessoas, para que a gente possa exercer a misericórdia, nós precisamos estar bem. Então, não adianta a gente querer dar o que a gente não tem. Nós precisamos recarregar as nossas baterias diariamente. Nós precisamos começar a pensar nessas coisas. Olha, e se eu sair aqui hoje à noite, e se eu conseguir fazer com que vocês, antes de dormir, vocês pensem sobre isso, eu já estou muito feliz, tá? Gostaria muito que vocês pensassem sobre isso que eu estou falando. Pode passar o próximo slide, por favor. Já estou acabando, viu, gente? E aí, eu queria responder essa pergunta. Como nós podemos nos tornar pessoas saudáveis? Porque, assim, você pode estar fazendo essa pergunta aí. Ah, você está dizendo que precisa, mas como eu vou fazer isso? Não é uma coisa fácil, tá? Como eu vou conseguir fazer isso? Bem, a gente sabe que sozinho nós não conseguimos, nós vamos precisar de ajuda, tá? E a primeira ajuda que nós vamos precisar é a ajuda de Deus. Porque não adianta a gente querer fazer as coisas por nós mesmos, porque a gente vai falhar.
A gente vai planejar, não é que a gente não planeja, a gente sonha, mas, às vezes, no fazer, a gente acaba se perdendo, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar é que, apesar do pecado ter tirado de nós a possibilidade de só lidarmos com emoções positivas, mas quando Jesus veio, o nosso Redentor, ele veio com o poder de nos resgatar dessas emoções negativas. Então, ele é aquele que vai ser o nosso ajudador. Então, isso inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos, primeiramente, pedir a Deus, nos colocar diante dele, humildemente, pedindo a ele que ele traga, que ele lance luz sobre o nosso coração, que é tão enganoso, que é tão pecador, e que ele nos mostre aquele ponto das nossas emoções. Eu estou focando nas emoções, porque a gente está trabalhando hoje emoções. Aquele ponto das nossas emoções que precisa ser trabalhado, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar isso diante dele. A Bíblia nos diz, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, alguém podia ler esse texto para mim? É bem pequenininho, alguém podia ler esse texto aí, abrir o microfone corajosamente e ler esse texto? Alguém? Vocês estão me Diz assim, ouvindo? eu vou ler. Meu nome é Jaqueline. Mas o fruto do Espírito é amor, Estão me ouvindo? alegria. Dá para ouvir? Assim, Jaqueline. Assim. Pronto, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Eu que não estou paz. ouvindo, eu acho que é porque eu estou sem o microfone. Espera aí só um pouquinho. Vocês já leram, porque eu não estava ouvindo aqui, desculpa. Eu vou ler novamente. Ah, obrigado, desculpa, viu? Não tem problema, não. Diz Pode assim, ler. certo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Leia o 23, só mais um pouquinho. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Amém. Pronto. Olha o desejo de Deus para nós. Que nós sejamos cheias de emoções positivas. Vocês viram alguma coisa negativa aí? Nesse fruto do Espírito? Não, só tem coisas positivas. Então, Deus quer que nós sejamos cheias dessas coisas boas. E como é que a gente faz? A gente compra essas coisas? A gente consegue com a nossa própria força? Ah, eu decido que hoje eu vou ser cheia de amor. É assim que funciona? Claro que não. Mas o que é que a gente faz? Senhor, eu preciso amar mais. Me ensine a amar mais. Trabalhe na minha vida. E assim a gente vai se enchendo, se transformando. Aí lá em Colossenses, alguém podia ler para mim, por favor, Colossenses 3, de 12 a 14. Colossenses 3, de 12 a 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém, muito obrigada. Então, gente, olha o que Deus tem para nós. O que é que Ele quer de nós? Que nós sejamos essas mulheres, cheias de virtudes, cheias de bondade, de amor, de mansidão, de domínio próprio,
só coisas boas, só emoções positivas, tá? É isso que ele tem para nós e é isso que nós precisamos buscar nele. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para nós nos tornarmos mulheres saudáveis é nós buscarmos a ajuda de Deus, porque sem ele nós não podemos nada, tá? Mas, além disso, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos buscar que possa nos ajudar a lidarmos com as nossas emoções? Então, nós podemos... e veja como Deus é bom, né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu queria ir num psicólogo, mas é muito caro. Então, hoje nós temos várias possibilidades. Nós temos conselheiros, nós temos os pastores que podem nos ajudar, nós temos os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras. Se a gente fosse falar sobre isso, ia ser outra reflexão, né? Nós temos livros bons que nós podemos ler, que podem nos ajudar. Nós temos amizades saudáveis, pessoas em quem nós podemos confiar e que nós podemos abrir o nosso coração. Tem que ser gente de confiança, tá, gente? Tem um ditado que diz o seguinte: quando a boca cala, preste atenção, quando a boca cala, o corpo fala. Se a gente não trabalha as nossas emoções, se a gente guarda aquilo dentro de nós, o corpo vai falar de alguma forma, tá? Preste atenção no seu corpo. Se ele está falando, se você tem dificuldade de conversar, de botar para fora. E a frase diz outra coisa. Se a boca fala, o corpo sara. Então, se a boca cala, o corpo fala. E se a boca fala, o corpo sara. Então, Deus quer o quê? Que nós sejamos mulheres saudáveis. Precisamos buscar ajuda, precisamos dizer que está doendo, precisamos dizer que estamos tristes, precisamos dizer que estamos ansiosas, precisamos dizer tudo o que nós estamos sentindo. Por quê? Porque quando eu sempre costumo dizer para as pessoas, eu gosto muito de usar linguagem metafórica, porque eu acho que ajuda a entender. As pessoas falam assim, eu estou muito ansiosa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falo assim, olha, sabe o que está acontecendo? Você conhece elástico? Elástico é assim, ó, você estica, 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 estica tanto que o elástico deixa de ser elástico, ele rompe. Né? Então, se a gente guarda todas as nossas emoções dentro de nós e a gente não tem uma válvula de escape, a gente não tem com quem conversar, a gente não pode abrir o nosso coração, o que vai acontecer? Uma panela de pressão, às vezes estoura, assim. Isso estoura dentro de casa, fica bravo com qualquer coisa, fica nervoso, né? A Bíblia diz lá em Tiago que quando nós confessamos aquilo que está passando conosco aos outros, nós somos curados. Né? Então, quando, por exemplo, eu sempre gosto de falar sobre isso também. Quando você passa mal por alguma coisa que você comeu e você vomita, vomitar não é uma coisa boa, mas é algo que traz alívio, né? Então, a mesma coisa é falar sobre o que você está sofrendo, falar sobre o que está doendo, falar sobre aquilo que está causando mal-estar em você, tá? Então, nós precisamos, lembre, nós precisamos cuidar de nós mesmas para que nós estejamos bem e possamos cuidar dos outros. O próximo slide, por favor. E aí, outra pergunta. Quando estarei completamente curada? Bem, completamente curadas, nós só vamos estar quando nos encontrarmos com Cristo. Né? Porque a nossa vida, nós somos mulheres em construção, né? A gente é construída um pouquinho a cada dia. Então, nós nunca estaremos 100% curadas. Nunca estaremos 100% em equilíbrio. Ou seja, as áreas da nossa vida nem sempre estarão 100% em equilíbrio. Faz parte da vida. Então, às vezes, por uma razão, eu estou cuidando melhor do meu corpo, outras horas eu cuido melhor do meu espírito, cuido melhor das minhas emoções, e eu vou tentando fazer esse equilíbrio enquanto eu vou vivendo, tá? Então,
Enquanto nós estivermos nesse mundo, a nossa cura ela é diária e contínua, né? Então, assim, é um dia de cada vez, é tentando vencer os desafios diários continuamente, né? Eu costumo dizer que aquelas coisas pequenas, elas acabam dando grandes resultados. Então, é um pouquinho a cada dia, né? O importante é sairmos do lugar. Eu falo que quando a gente dá um passo, a gente já saiu do lugar, né? Então, a gente precisa sair do lugar. Mas aí você pode pensar, mas eu só vou ajudar o outro quando eu estiver totalmente bem? Não, você precisa estar minimamente bem para cuidar do outro, porque a nossa vida, a nossa dinâmica vai ser essa. Enquanto nós somos curados, ou seja, no caminho, enquanto somos curados, nós vamos ajudando outros a serem curados, né? E aí lembra de Jesus como era? Jesus, enquanto ele andava, ele pregava, ele supria, ele acolhia. Então, assim, aquela dinâmica de Jesus tem que ser a nossa dinâmica. Ah, não, eu só vou fazer alguma coisa quando eu estiver 100% curada. Pode desistir, porque você nunca vai estar 100% pronta, tá? Mas quando você está minimamente curada, então você diz, eu vou prosseguir nesse processo, eu vou buscar a minha cura diante de Deus, diante dos homens, e aí, enquanto eu vou fazendo isso, enquanto eu vou caminhando nessa direção, eu vou puxando outros, eu vou falando para outros que eles precisam também serem curados, e vou mostrando a importância, e assim a gente vai construindo um novo caminho, né? Eu sou filha de pastor, irmã de pastor, eu fui criada na igreja desde pequenininha, mas eu demorei muito a me dar conta de que eu precisava ter as minhas emoções curadas. E eu fui muito ferida durante a minha vida, tive muitas histórias doloridas, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de tratar dessas questões, e assim, elas foram um presente de Deus para mim. E eu queria encerrar esse momento perguntando a vocês, se vocês conhecem história, pode passar, por favor. Eu vou contar uma história para vocês, não sei se vocês conhecem a história da técnica japonesa que chama Kitsukuroi. Eu não sei se é assim que fala, né? Porque é linguagem japonesa, mas é como está escrito, né? E aí eu vou contar essa história para vocês, para terminar esse nosso momento de reflexão. E a história é o seguinte, dizem que um comandante japonês, ele tinha um jogo de xícaras e ele apreciava muito essa louça dele. Foi um presente que ele ganhou e ele tinha uma apreciação por aquele jogo de xícaras. E uma vez o criado dele estava com a bandeja com essas xícaras e ele derrubou a bandeja e quebrou todas as xícaras. Na verdade, o comandante ele tinha dinheiro para comprar outras xícaras, mas ele queria aquelas, porque ele apreciava aquelas xícaras. E ele chamou aquelas pessoas que eram subordinadas a eles e disse, olha, mande essas xícaras para algum lugar e peça que alguém faça alguma coisa, porque eu quero essas xícaras de volta. E aí eles mandaram as xícaras para a China para tentar, e as xícaras voltaram e elas estavam todas grampeadas. E as xícaras estavam muito feias e não podiam ser usadas. Ele ficou muito bravo. Mas aí uma pessoa que trabalhava com ele falou assim, olha, eu conheci alguém aqui que ele está utilizando uma técnica e eu posso levar essas xícaras para ver o que é que ele vai fazer. E aí eles usaram a seguinte técnica. Eles misturavam pó de ouro com cola e eles colavam aquelas pedras, aquelas peças, e eles iam encaixando, e o que faltava, aqueles pedacinhos pequenininhos, eles iam sendo completados com aquela cola e com aquele ouro, e aquela peça começava a ser, então, reconstituída. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a peça para vocês. Mas qual é o objetivo dessa história? O que é que eu queria falar para vocês sobre essa história? O interessante é que aquelas peças, quando elas retornaram para ele, aquelas xícaras, quando elas quebraram em pedaços diferentes, porque quando você quebra uma coisa, não tem como você quebrar do mesmo jeito todas as peças. Cada uma teve o seu jeito de quebrar, né?
E aí elas voltaram, só que elas voltaram agora totalmente coladas, né, totalmente refeitas. E aí aquelas xícaras, elas eram, cada uma, porque ele tinha um jogo de xícara, e todas as xícaras eram iguais, mas agora elas não eram mais iguais, elas eram únicas, porque cada uma tinha o seu formato. Então, aquelas xícaras, elas eram únicas, elas estavam começando de novo, né? Eram xícaras novas, entre aspas, né? Os defeitos daquelas xícaras eram inseparáveis delas, ou seja, caíram, quebraram. Os defeitos estavam ali aparentes, mas elas estavam inteiras, tá? Elas teriam que ser, os defeitos daquelas xícaras precisavam ser aceitos. Então, o general ele teve que olhar para aquelas xícaras, apreciar aquelas xícaras e aceitar que agora ele não tinha mais as xícaras inteiras. Aqueles defeitos não estavam escondidos, tá? E o que é que isso quer nos ensinar? Que os nossos defeitos são os que nos convertem realmente quem somos. E nós precisamos entender que não existem pessoas perfeitas. Cada um de nós tem a sua própria história, uma história única, uma história maravilhosa, uma história que teve aquele que escreveu a nossa história, a minha história, a sua história. E nós somos únicas. Somos tão únicas que até os irmãos gêmeos não possuem digitais iguais. As digitais deles são diferentes, porque somos únicas. Aí a gente volta lá para a primeira frase. Você cuida mais da joia ou da bijuteria? Então, somos mulheres preciosas, somos mulheres únicas. E nada, nada consegue tirar a nossa beleza e o nosso valor. Eu queria que você colocasse o próximo slide para a gente encerrar. Daqui a pouquinho eu vou dar uma oportunidade para vocês escreverem mais. Olha a peça, a técnica que eles usam. Até hoje, essa técnica é usada no Japão. E na cultura japonesa, eles valorizam muito pessoas que já tiveram histórias tristes e conseguiram se refazer. E esses quebradinhos aí, que na técnica deles, eles utilizam o ouro, o pó de ouro com a cola. Eu gostaria de falar para vocês que esses pedacinhos, eles foram colados com o sangue de Jesus ali na cruz. E quando ele pega a nossa história, ele reconstrói a nossa história, nós nos tornamos mais bonitas, mesmo com os nossos defeitos, nós nos tornamos mais fortalecidas, nós nos tornamos únicas, porque cada xícara tem um modelo diferente, porque tem uma forma de quebrar diferente. Então, é isso que Jesus faz com a gente. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais os momentos difíceis que você já passou, mas eu quero dizer que você é uma peça única, única, que tem um nome, que tem uma digital. Você é uma peça valiosa e Deus está interessado que você esteja bem, que você esteja saudável, para que você realmente possa estar nesse mundo de forma saudável, ajudando outras pessoas a se tornarem saudáveis. Uma vez uma amiga minha me perguntou: por que você gosta tanto de trabalhar com mulheres? Eu digo: porque nos momentos mais difíceis da minha vida, eu me senti muito só. E hoje, se eu puder ajudar as mulheres, eu quero estar do lado delas, para que elas saibam que elas não estão sozinhas. E aí, era essa palavra que eu queria trazer para vocês. Eu queria deixar essa frase da doutora Esli, que é uma psicóloga cristã, que ela diz falou essa frase, eu gostei muito, diz assim: sem sanidade não há santidade. Então, nós precisamos ser mulheres saudáveis, para que nós possamos ser mulheres santas. E esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E o meu desejo, se não ficou nada nessa noite,
o meu desejo para você, que você, a partir de hoje, comece a pensar nessa possibilidade de ser uma mulher sarada, né, nas suas emoções. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai ajudar você, se você pedir a ele vai ajudar você a identificar essas áreas que precisam ser trabalhadas na sua vida. E aí, agora, eu queria pedir a Cris, mais uma vez, por favor. Ela vai colocar outro link, tá? Igual aquele link lá que ela colocou das emoções negativas. Só que dessa vez eu queria que vocês colocassem quais as áreas da vida de vocês se dão conta nesse momento. Perguntem a Deus. E se vocês não se derem conta agora, a partir de hoje, comece a perguntar a Deus o que é que precisa ser trabalhado na sua vida, nessa área emocional. Então, eu queria que você colocasse como forma, a primeira forma de você colocar para fora um pouco daquilo que está aí dentro de você, tá? Ninguém vai saber quem está escrevendo, isso é seu e de Deus, ninguém está sabendo, tá? Você pode colocar que você, pela primeira vez, talvez você esteja tendo a possibilidade de materializar aquilo que você está sentindo. Então, se tem uma área na sua vida que você acha que você precisa trabalhar dentro da área emocional, queria que vocês colocassem aí. E nós vamos colocar lá no quadro, tá? E eu vou dizer por que eu pensei nesse momento, tá? Então, eu queria me ver agora, porque eu só estou vendo slide, é tão ruim. Muito obrigada pelos slides, viu? E eu quero deixar os slides aí, se alguém tiver interesse, fique à vontade. Ai, que bom me ver, gente, porque assim a gente não vê quem está lá. E meninas, só vi slide. já está, viu? Já está o link aí. O link está lá. Já está sim. Obrigada, Cris. Vou começar a projetar aqui para a gente ver nossa tempestade aqui de ideias. Tempestade de emoções. É verdade, de emoções, Sônia. Massa, está crescendo, está crescendo. Massa demais. Gente, botem para fora o que vocês estão sentindo, ninguém sabe, só vocês que sabem dar nome a isso, porque vocês que estão sentindo, né? Então, podem botar para fora. Acabou, Cris? Acho que não. Vamos lá, gente, bote para fora, bote para fora. Massa. Muito, muito bom. Obrigado, gente, por vocês estarem colocando isso aí, porque isso aí pode ser o começo, tá? Não menosprezem os pequenos começos, já diz a palavra de Deus, né? Massa, massa, massa. E para encerrar esse momento, eu queria convidar vocês agora a ficarem aí onde vocês estão, fecharem seus olhos, e eu vou fazer uma oração. E eu vou pedir a Deus que Ele que consegue penetrar no mais profundo do nosso ser, que nos conhece intimamente, que sabe tudo o que está acontecendo dentro de nós. Eu vou pedir a Deus que Ele nos ajude, eu vou me incluir também, lógico, porque todas nós precisamos sempre estar olhando para essa área tão importante da nossa vida. Então, eu vou fazer essa oração nesse momento, tá? Senhor Jesus, graças te damos por esse tempo aqui tão precioso. Graças te damos por essa possibilidade que o Senhor nos dá. Graças te damos pela tua palavra, que nos ensina, que nos exorta.
que nos mostra os erros dos nossos irmãos, para que nós possamos cuidar das nossas vidas, das nossas famílias. De uma forma especial, Senhor, eu quero te agradecer pela presença de cada mulher aqui nessa sala, nessa noite. O Senhor trouxe cada uma, os motivos nós não sabemos, mas elas estão aqui. Se elas estão aqui, é porque o Senhor as trouxe de alguma forma. E eu quero te pedir que o teu Santo Espírito lance luz sobre os seus corações nessa noite, e que o Senhor possa mostrar a cada uma delas quais as áreas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser ajustadas. E eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor dê a cada uma delas a possibilidade de lidarem com essas questões, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor coloque pessoas no caminho delas, que o Senhor as ajude de alguma forma, Pai, para que elas possam ser mulheres saudáveis, saradas, conforme a tua vontade, Pai, para que elas possam cumprir o teu chamado, o teu objetivo nesse mundo. Trabalha na vida de cada uma delas, área por área, Senhor, que seja um trabalhar contínuo, mas que seja todos os dias o Senhor possa trabalhar um pouquinho, Pai. Obrigado porque o Senhor conhece os nossos limites, as nossas forças. O Senhor não nos dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Eu te peço que cada mulher aqui nessa noite saia, Senhor, daqui, consciente do valor que elas possuem, da importância delas olharem um pouco para elas, delas estarem bem, para que elas possam cuidar bem daqueles que estão à sua volta. Que elas entendam que cuidar delas é muito mais do que cuidar delas, mas é cuidar de quem está do lado delas também. Eu te peço que o teu Santo Espírito encha cada uma delas com o teu poder. E encha cada uma delas com a tua paz, com a tua alegria. E que, a partir dessa noite, muitas vidas possam ser transformadas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. O Senhor sabe a honra que é para mim poder falar da tua palavra, Senhor, especialmente para mulheres. Obrigado, porque eu sei que o Senhor me chamou para isso, e eu sou muito grata a Ti. Eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, depois de uma palavra dessa, só nos resta respirar fundo É fazer e colocar para fora todo o peso que a gente carregou durante essa semana, hein? Que palavra, obrigada, Sônia. Amém. Meninas, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Que Deus esteja com cada uma de vocês. Reforço aqui todas as palavras que Sônia trouxe aqui para a gente, que foi um refrigério muito grande. A Catiana entrou aqui. Catiana é minha amiga de trabalho e ela sabe o quão difícil hoje foi na nossa vida. Foi muito difícil. Essa semana foi uma semana muito difícil. E tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E Deus preparou esse momento para que o nosso coração fosse alimentado. Amém. E tenho certeza que na vida de vocês a semana deve ter tido muitos desafios, muitas lutas. E nessa noite eu queria deixar uma palavra para vocês e um desafio durante toda essa semana. Nós vamos ter um próximo encontro, e nesse próximo encontro vamos falar sobre as providências durante a ansiedade. Vamos falar sobre esse tema tão temido e esse tema tão desafiador que é para cada uma de nós. Vamos falar sobre ansiedade. O nosso convidado ou a nossa convidada, vou deixar vocês na expectativa, vem de Pernambuco, Caruaru, e está muito ansiosa ou muito ansioso para estar falando e compartilhando uma palavra de Deus com a gente. Mas eu queria deixar para vocês um exercício. A Sônia nos trouxe uma palavra que está em Gálatas 5, 22 a 23. E nós vamos estar colocando esse desafio todos os dias, até a próxima sexta, lá no grupo do Workshop das Emoções. Então, todos os dias, logo pela manhã, vamos estar lançando um desafio para você, mulher, para que nós possamos construir esse movimento de sermos curadas, um pouquinho a cada dia, e vamos celebrando as pequenas vitórias.
Hoje, para começar o nosso sábado, eu lanço para você, mulher, esse desafio que está em Salmos 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me faz repousar seguro. O exercício para o seu sábado é que você tenha paz. Busque a paz. Celebre a paz. E que nessa noite, você, ao reclinar a sua cabeça, lembre desse texto. Em paz, logo me deito e pego no sono. Lançai sobre ele toda e qualquer ansiedade que está dentro do seu coração, qualquer dor, qualquer angústia, porque ele vai sarar. Esse é o nosso desejo, o desejo da Guiadas por ele, para você nessa noite e para o dia de sábado. Celebre a paz que o Senhor Jesus tem para te dar. Amém. Amém. Cris, é minha oração toda noite, ela. Esse Salmo Amém. 4. Só durmo com essa oração. Amém. Amém. Elane Lessa. Mulheres, Elane é uma querida nossa lá da igreja. Seja bem-vinda, Elane. Obrigado. Você que não se inscreveu ainda, coloca lá para que a gente possa te adicionar no grupo. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar colocando mensagens de esperança para você. Vamos abrir o grupo em vários momentos do dia para que você celebre suas pequenas vitórias durante essa semana. E nós vamos uma apoiando a outra. Nós vamos ser saradas para sarar. Cada mulher que passar pelo nosso caminho, cada pessoa, nós vamos trazer essa cura, a cura das nossas emoções, nós vamos compartilhar. Que você tenha uma boa noite. A você, querida amiga adventista, um feliz sábado. E a você também que não é, tenha um feliz sábado na paz do nosso Senhor Jesus. Tá? Amém, amém. Boa noite, gente. Deus abençoe. Até Feliz o nosso sábado a próximo todos. encontro. E quem ainda ficar um pouquinho acordada, pode entrar na TV Novo Tempo e continuar assistindo a série Sentimento, um olhar com esperança, tá certo? No nosso grupo vamos ter muitas surpresas, viu? Bastante material que vamos compartilhar, várias coisas. Fiquem atentos, tá? Boa noite, feliz sábado para vocês. Obrigada, feliz sábado. Tchau. Tchau, gente. Um prazer estar com vocês. Tchau. Obrigada, Sônia. E o canal é canal 27. O prazer Canal foi 27. meu, Cris. O prazer foi todo meu, viu? Deus abençoe. Amém, meninas.